E aí, tudo bem com você? Tudo bem com a sua família? Pastor Josué Gonçalves aqui para mais uma mentoria para casais, tá? Mais uma mentoria para casais, para líderes de casais. 21 sinais que revelam que o seu casamento corre perigo, tá? Quando Jesus atravessava o mar da Galileia, diz o texto que a embarcação em que Jesus estava, ela foi envolvida por uma tempestade, não é? Por uma tempestade. Todo casamento é como uma travessia, tá? Todo casamento é como uma travessia de um lado para o outro. Todo casamento é como atravessar de um lado para o outro. E Jesus estava atravessando de um lado para o outro com os seus discípulos, quando houve uma tempestade. Nessa travessia conjugal, não é? Ao atravessar de um lado para o outro, no casamento, nós não estamos isentos de passar pela estação da chuva, pelo momento da tempestade. Agora, antes que uma tempestade chega, ela dá sinais. Antes que uma tempestade chega, ela dá sinais, certo? Ela dá sinais. O vento começa a soprar forte. De repente, as nuvens escuras aparecem. De repente, a gente começa a perceber a agitação das águas no mar. São sinais de que está chegando uma tempestade. São sinais de que está chegando uma tempestade. Por isso que eu vou falar sobre 21 sinais que revelam que o seu casamento corre perigo. Primeiro sinal, quando aquilo que atraía no cônjuge já não te atrai mais. Quando aquilo que te atraía no cônjuge já não te atrai mais. Deixa eu fazer uma pergunta. É interessante que Jesus escrevendo para a igreja de Éfeso, lá em Apocalipse capítulo 2, ele disse: tenho, porém, contra ti que já não me amas como no princípio. Né? O que mais chamava a sua atenção nela quando você a conheceu? O que mais chamava a sua atenção nela quando você a conheceu, maridão? Deixa eu perguntar para a esposa: o que mais despertou o seu interesse quando você o conheceu nele? O que ele tinha? Como ele era? O que nele despertou tanto seu interesse? O que nele despertou tanto o seu interesse? Deixa eu exemplificar. Algumas respostas aqui, ó. Olha, algumas respostas. A calma e a paciência dele me deixava maravilhada. Quando eu olhava, olha, namorando com ele, quando eu olhava a calma dele, a paciência dele, a longanimidade dele, isso me deixava maravilhado. Agora, casados, preste atenção, depois de um tempo de casados, casei com uma pessoa muito devagar, casei com uma pessoa lenta, casei com uma pessoa lerda, casei com uma pessoa que tem uma calma que me irrita. Ué, o que aconteceu? O que aconteceu? Não era a paciência dele? Não era a calma dele que enchia os seus olhos no namoro? Agora casados, você diz que casou com uma pessoa lerda, cuja calma, ela te perturba? Vamos ver aqui, um homem falando aqui, ó. Olha aqui, ó. No namoro, ó. Estão namorando, certo? A proatividade e a forma como ela liderava no trabalho me deixava impressionado e isso me atraiu, me cativou, me seduziu. Olha só, a proatividade dela, a firmeza dela, o empoderamento dela, como ela liderava, me atraiu. Casaram e depois
de um tempo de casados, olha aqui, o que ele diz agora. Casei com uma mulher controladora, casei com uma mulher mandona, casei com uma mulher insuportável. Você percebe que o que seduziu, atraiu, chamou atenção, agora se tem aversão, agora odeia aquilo que foi o motivo pelo qual você passou a gostar. Olha só, vamos ver outra aqui, ó. Estão namorando, certo? Namorando. A dedicação dele quanto aos ministérios da igreja, sua espiritualidade me chamou muito a atenção. Ela olhava para ele assim, envolvido com as coisas de Deus, envolvido com os ministérios da igreja, a espiritualidade, um cara de oração, de jejum e tal, né? Isso me chamou a atenção. E aí eu quero casar com esse rapaz, Ele é um rapaz envolvido com a vida da igreja, ele é um rapaz aplicado nas coisas do Senhor, ele é um rapaz que ama o ministério e é aplicado no serviço do Senhor. Aí casaram, presta atenção, casaram. Depois de algum tempo de casados, aí ela diz assim: casei com um homem fanático, que só pensa em igreja, culto, orações, ministério, não suporto mais. Vocês percebem? Aquilo que atraía, aquilo que chamou atenção, aquilo que seduziu, já não chama mais, já não atrai mais. Olha só, vamos ver uma outra aqui, ó. Quer ver, ó? Namorando, os dois estavam namorando, era assim, ó. Estavam namorando, ó. Quando eles estavam namorando, ó o que ele admirava, né? Eu admirava o quanto ela era organizada. O quanto ela era intencional, o quanto ela era comprometida com a excelência. Isso me deixava fascinado. Aí eles se casaram. Tempo depois que estavam casados, aí ela começou a dizer assim, ele começou a dizer assim, antes era, que mulher organizada, intencional, comprometida com a excelência. Aí casaram, agora a hora que ele fala, depois de casado por um tempo, casei com uma mulher chata. Casei com uma mulher perfeccionista que só pensa em organização, nunca relaxa, é perfeccionista, não pode deixar um sapato fora do lugar, uma meia fora do lugar, não pode deixar nada fora do lugar. A vida dela é pensar em organização, ela é excêntrica. Percebe? Vamos para mais uma aqui, ó. Agora é ele, né? Quando eles estavam namorando, ela dizia assim, ó. Quando eles estavam namorando, ela dizia assim: olha, eu admirava o quanto ele era trabalhador. O quanto ele é trabalhador, o quanto ele era responsável. Isso deixava ela encantada. Ela olhava assim, o cara era trabalhador, esforçado, queria luta, não é? O cara era responsável. Isso deixava ela encantada. Casaram. Depois de um tempo que eles estavam casados, ela começou a falar assim, ó. Casei com um homem que só pensa e fala em trabalho. Casei com um homem viciado em trabalho. A vida dele é trabalho. Não sei até quando vou suportar isso. Então, esse é o primeiro sinal. Que o que atraía, agora passou a ser aversão. Este é o primeiro sinal que revela que o casamento está em perigo. Este é o primeiro sinal que revela que o casamento está em perigo. Quando aquilo que era o motivo da sedução, da atração, da aproximação, se tornou agora aversão. E é bem provável que eu esteja falando com casais de namorados aqui, de noivos. Você precisa prestar atenção no que eu estou falando aqui, certo? Bom, vamos agora para o segundo motivo, tá?
o segundo motivo, ou melhor, o segundo sinal que revela que o casamento está em perigo. O segundo sinal que revela que o casamento está em perigo. Está aqui, ó. Quando o silêncio vai aos poucos matando o diálogo. Quando o silêncio aos poucos vai assassinando o diálogo. Ponto. Então, ó, eu vou colocar aqui, ó, o segundo sinal é quando o silêncio aos poucos vai matando o diálogo. Isso aqui é muito sério. Isso aqui é muito sério. Nada acontece sem comunicação. Não se chega a lugar nenhum sem comunicação. O casamento não é sustentável sem diálogo, tá? Quando o silêncio vai aos poucos assassinando o diálogo. Escreve uma frase, você que está escrevendo aí. O divórcio sempre é precedido pela morte do diálogo. O divórcio sempre é precedido pela morte do diálogo. Sem diálogo não há vida conjugal, não há vida familiar, não há vida no relacionamento. Este é o sinal, é mais um sinal de que o seu casamento está correndo um sério risco, um sério perigo. Quando o silêncio. Agora, o silêncio é evidência de, o silêncio na relação de casal é evidência de falta de perdão. Falta de perdão. Ah, pastor, quando a gente briga, a gente fica 7 dias sem conversar. Falta de perdão, certo? Essa falta de perdão tem a ver com orgulho. Tem a ver com orgulho, tá? E o orgulho tem a ver com imaturidade, né? Imaturidade. Então, olha só como uma coisa está ligada à outra. O silêncio tem como causa a falta de perdão. Porque eu não perdoo, não quero mais conversa, porque eu não perdoo, não vou dormir na cama hoje, porque eu não perdoo, eu não vou tomar café com você hoje, porque eu não perdoo, eu não vou responder às suas perguntas, porque eu não perdoo, eu me fecho em mim mesmo no silêncio. Por trás dessa falta, por trás do silêncio está a falta de perdão. E a falta de perdão tem a ver com orgulho. E o orgulho tem a ver com imaturidade. Veja, se eu pudesse estar conversando hoje com todos os casais que estão vivendo um momento de crise, uma das perguntas que eu faria: quando é que vocês vão amadurecer? Quando é que vocês vão progredir? Quando é que vocês vão crescer? O apóstolo Paulo, ele disse assim: quando eu era menino, eu pensava como menino, eu sentia como menino, eu falava como menino. Mas depois que eu me tornei homem, adulto, eu deixei as coisas de menino. Então, deixa eu explicar a sequência. O silêncio tem como causa a falta de perdão. A falta de perdão tem como causa o orgulho. E o orgulho tem a ver com imaturidade. Crianças que se comportam assim. Crianças que faz biquinho. Criança que diz: eu não vou dormir com você. Criança que faz: não quero mais brincar. Criança que... atitude de criança. Quando briga: não quero mais brincar. Não vou mais na sua casa. Não falo mais com você. Isso é coisa de criança. Criança é que se comporta, que responde assim. Adultos dialogam. Adultos conversam. Adultos
resolvem conversando olho no olho, face a face, certo? Então, o segundo sinal é quando o silêncio aos poucos vai assassinando o diálogo. E a gente precisa resolver isso de forma inteligente, tá? Então, olha, é preciso haver humildade, é preciso haver perdão e é preciso deixar sempre livre esse canal, os canais de comunicação, tá? Vamos lá para o terceiro sinal que revela que o seu casamento está em perigo. Então, o primeiro sinal é quando o que atraía não atrai mais, certo? No cônjuge, certo? Quando o silêncio aos poucos vai matando o diálogo. Agora vem o terceiro sinal, tá? Quando a familiaridade está levando o casal ao desleixo total. Vou colocar aqui, ó. Quando a familiaridade, tá? Quando a familiaridade está levando o casal ao desleixo. Ao desleixo. Não só ao desleixo, mas ao desrespeito também, não é? Mas você já percebeu que no namoro havia uma grande preocupação? No namoro havia uma grande preocupação. Ela não pode me ver de qualquer jeito. Ele não pode me ver com o cabelo assim. Ele não pode me ver com a roupa assim. Ele não pode me ver assim. Ele escovava o dente, penteava o cabelo, fazia a barba, passava perfume, se cuidava, não é? Aí, mesma coisa ela, se produzia, se maquiava, passava batom, colocava um brinco bonito, um colar, aí se arrumava, no namoro, no noivado também. Aí, quando casa, escute aqui, como eu gostaria de estar falando isso para todas as mulheres do Brasil, para todos os homens do Brasil. Aí quando casa, um vai se acostumando com o outro, um vai se sentindo muito familiar, e daqui a pouco, gente, ela não se penteia mais como deveria em casa, e nem às vezes para sair, não se arruma mais, vai dormir de qualquer jeito, não cuida mais da unha, não cuida mais do hálito, não cuida mais do cabelo, não cuida mais da maquiagem. Não, ela casou mesmo, para que se preocupar com isso? Para que se preocupar com isso? Aí vira, gente, assim, vira um negócio horroroso, né? Vira um negócio horroroso, tá? Aí, ó, vai no banheiro, tá? Com diarreia, deixa a porta aberta, aquela coisa horrorosa. Gente, nada pior do que um casal relaxado, desleixado por causa da familiaridade. Não, come aí na mesa mesmo sem arrumar, come aí na mesa sem arrumar mesmo, você é de casa, pô, maridão, vai me dizer que você quer que eu agora arrume a mesa e tal. Não, pega a comida aí, abre a geladeira, põe no micro-ondas, come aí come na pia mesmo e tal, né? Aí vira aquela coisa. É por isso, gente, que tem casamento que vai empobrecendo a cada dia. É por isso que tem marido que não quer voltar para casa depois que sai do trabalho, porque a casa é uma bagunça, a esposa não se preocupa com nada. E por isso que tem mulher também que não tem vontade de voltar para casa, porque o marido não coopera, não ajuda, é relaxado, desorganizado, bagunçado. Então, o que eu quero dizer para vocês que eu até gravei uma reflexão, tá lá no YouTube, onde eu falo de uma mulher que o marido foi embora, não porque não a amava mais, por causa do relaxo dela. O marido foi embora porque não aguentava mais tanta sujeira, tanto desleixo, tanta bagunça, tanto descuido, sabe? Eu penso que o marido tem que cooperar, mas a mulher, ela é a responsável pela organização da casa. Entendeu? É claro, eu ajudo a minha esposa, eu coopero com a minha esposa, eu apoio a minha esposa, mas ela é que coordena a casa.
Ela que coloca, sabe, a minha esposa, ela cuida da organização da casa, ela cuida caprichosamente da casa, e como é maravilhoso você ter um quarto bem arrumado, você ter uma sala bem arrumada, você ter a cozinha bem arrumada, você ter as coisas no lugar. É lindo, é gostoso, é leve, é saudável, é maravilhoso. Então, quando é que o seu casamento corre risco, corre perigo? Quando a familiaridade está levando o casal ao desleixo total. Olha, eu tenho 60 anos de idade, a minha esposa tem 57 anos de idade, e nós temos 38 anos de casado, e até hoje a minha esposa não fica em casa vestida de qualquer maneira. Olha só, hein? Eu tenho 60 anos de idade, a minha esposa tem 57 anos de idade, nós temos 38 anos de casado, temos 3 filhos, 2 noras, um genro, 3 netos, mas até hoje, olha, escute aqui, ó, até hoje a minha esposa não fica em casa de forma desleixada, descabelada e toda molambenta, de qualquer jeito. Até hoje. Talvez seja este um dos segredos, porque o meu casamento dura já 38 anos. Como é na sua casa, irmã? Fala aqui, ó. Como é na sua casa? De 1 a 10, que nota você dá para o capricho na sua casa? De 1 a 10, que nota você dá para a organização na sua casa? Como são as suas gavetas, seu guarda-roupa, seu banheiro, sua sala, sua cozinha, o seu quarto? Como é na sua casa? De 1 a 10. De 1 a 10, como é na sua casa? Não é? Você arruma a mesa para tomar aquele café gostoso com o seu marido, com a sua família? Você prepara a mesa para o almoço? Você capricha, dá gosto, dá prazer? Como é a sua casa, minha irmã? Isso aqui é uma coisa séria, não é? Mas vamos lá. Vamos para o quarto, não é? Vamos para o quarto sinal que revela que o seu casamento está em perigo. Como é? Presta atenção. Qual é o quarto sinal? Vamos lá, para o quarto sinal. Quando a frequência do ato sexual, frequência do ato sexual é muito espaçada. Quando a frequência do ato sexual, não é? Quando a frequência do ato sexual é muito espaçada. Quando a frequência, deixa eu escrever de novo aqui. Quando a frequência do ato sexual é muito espaçada. Gente, esse aqui é um assunto que a gente precisa falar insistentemente. Quando a frequência do ato sexual é muito espaçada, né? Quando a frequência do ato sexual é muito espaçada. Aqui está um problema muito sério que muitas mulheres, muitos maridos não levam a sério, tá? Quando a frequência do ato sexual é muito espaçada, tá? Isso aqui é uma questão que a gente precisa trabalhar insistentemente. Quarto sinal de que o casamento está em perigo. Quando as relações sexuais são esporádicas. Quando o diálogo sexual entre marido e mulher acontece uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses, uma vez a cada 3 meses. Ei, como é na sua casa? Como é na sua casa? Há preocupação com a frequência do diálogo sexual? Há preocupação
com a frequência do diálogo sexual. Esse é um assunto que a gente tem que conversar sempre. Esse é um assunto que a gente tem que falar com frequência na relação de casal. Preste atenção. Eu acho impressionante quando o casal não conversa sobre... quando, olha lá, vixe, 2 em cada 3, 4 meses. É isso aí. Quando não é 4 por ano, não é? Uma no inverno, outra na primavera, outra no verão, outra no outono. Aí não tem casamento que funcione devidamente. Não tem casamento que dá certo devidamente. Não tem casamento que seja pleno desse jeito. Quando a relação sexual acontece muito esporadicamente. Pastor Josué, por que alguns casais praticam pouco ato sexual? Por que alguns casais praticam pouco o ato sexual? Bom, existem várias causas que podem comprometer a frequência do ato sexual. Por exemplo, exaustão por causa de muito trabalho. Tá? Exaustão por causa do muito trabalho. O excesso de trabalho e noites mal dormidas compromete a libido. Excesso de trabalho, noites mal dormidas. Então, às vezes é o homem que trabalha exageradamente, dorme pouco, ou então é a esposa com excesso de trabalho em casa, cuida de 3 crianças, depois vai ajudar a mãe que está doente, depois volta, tem que terminar de cuidar da casa, cuida do marido, e aí não tem pique, não é? Não tem pique, não tem vontade, não tem desejo, não tem nem força. Então, nós precisamos parar para verificar quais são as possíveis causas por que a nossa vida sexual ela está aquém do que deveria ser, menos do que deveria ser. Então, isso aqui é um assunto muito importante e o casal precisa conversar, precisa discutir, precisa encontrar uma maneira, precisa encontrar uma forma para mudar isso, tá bom? Uma outra questão aqui tem a ver com a questão da saúde. Gente, vocês já ouviram falar mais de uma vez que o nosso intestino é o nosso segundo cérebro. Vocês estão me vendo tomar água aqui, não é? E geralmente eu gosto de tomar água com limão, sabe? Eu gosto de tomar água com limão. Ingerir água frequentemente coopera para o bem-estar do funcionamento também do seu intestino. Então, quando você se alimenta da forma adequada, quando você ingere líquido suficiente, quando você dorme bem, quando você faz uma atividade física, tudo isso vai afetar a sua libido, vai afetar a sua disposição, vai afetar sua disposição sexual. Então, você precisa se alimentar da forma correta, fazer atividade física, você precisa dormir bem, você precisa comer aquilo que realmente faça bem para o seu corpo, você precisa fazer exames para ver como é que vai sua taxa hormonal, testosterona, progesterona, no caso das mulheres, vê as taxas hormonais aí que tem a ver com a libido, certo? Então, isso aqui é uma outra coisa importante. Olha, eu vou colocar aqui a água, alimentação, sono, depois vem atividade física. É muito importante para que você tenha uma vida sexual também que satisfaça, uma vida sexual plena. Agora, é preciso ver também se o seu marido ou a sua esposa não está viciado em pornografia e em masturbação. Porque um homem ou uma mulher viciado em pornografia e em masturbação não tem pique, vontade, desejo, disposição
para praticar o ato sexual em casa. Então é preciso falar sobre isso, conversar sobre isso, pesquisar sobre isso, confrontar sobre isso. O que você não pode é viver uma vida satisfeita com uma vida sexual aquém daquilo que poderia e deveria ser. Quinto sinal que revela que o seu casamento está em perigo. Quando acaba o respeito entre os dois, tá? Quando acaba o respeito entre os dois. Quando acaba o respeito entre os dois. Respeito gera respeito. Respeito gera respeito. Eu digo sempre que o respeito é um valor. E quando se perde este valor, o casal entra num processo de empobrecimento e de descasamento. Ou você está se casando a cada dia um pouco mais, ou você está se descasando. Respeito, não é? Respeito ao espaço, não é? Do outro. Ou seja, no casamento não pode haver individualismo, tá? No casamento não pode haver individualismo, mas precisa haver individualidade, respeito ao espaço da individualidade do outro. Respeito ao espaço da individualidade do outro. Escute o que eu estou dizendo. No meu casamento de 38 anos, nós sempre respeitamos aquele espaço da individualidade do outro. Em um casamento onde não se respeita o espaço da individualidade do outro, a unidade se torna doentia e sufocante. A unidade se torna doentia e sufocante. Aí no seu casamento, há respeito quanto à individualidade do outro. Por exemplo, agora minha esposa não está aqui em casa. Ela está cuidando de algumas coisas que diz respeito a ela. E não tem nada de errado, está certo. Certo? Outro dia minha esposa disse assim: Jô, eu quero ir com 5 amigas, e eu conheço todas as amigas, todas casadas, são irmãs da igreja, tá? Eu quero ir com as minhas amigas, nós vamos fazer a noite do pijama, lá, aqui numa cidade próxima de Bragança, aqui, que é muito frio. A gente vai passar lá uma noite, vamos almoçar juntas, jantar juntas, vai ter um momento nosso lá. Eu disse, que legal, eu vou patrocinar para você, eu vou patrocinar. Aí o amigo, o marido que é meu amigo, vamos patrocinar. E aí nós liberamos as esposas para irem aqui numa cidade próxima, passaram lá uma noite, foi muita brincadeira, foi comunhão, foi almoço, jantar, tomaram café junto, que coisa boa! E às vezes é a minha esposa que me libera. Não, Jô, vai sim, vai lá com seus amigos, com os pastores amigos, vai lá. Isso é respeito ao espaço da individualidade do outro. Em alguns casamentos não há esse espaço. Por isso a relação fica sufocante. A relação vai ficando sufocante. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Tem um texto aqui em Gálatas, tá? Em Gálatas, capítulo, se não me falha a memória, é Gálatas, capítulo de número, deixa eu ver se é o capítulo 5 de Gálatas, quer ver, ó? Gálatas, o apóstolo Paulo, escrevendo para os irmãos lá da igreja, é isso mesmo, ó. Paulo, escrevendo para a igreja, para aquele grupo de igreja da Galácia, ele diz assim, ó, capítulo 5, verso 1, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Casamento não é aprisionamento. Casamento não é um engaiolamento. Casamento
não é prisão, gente. Casamento não é prisão. Casamento não é a perda total da liberdade. Porque eu casei, eu não posso mais jogar bola uma vez por semana. Porque eu casei, eu não posso mais ir na casa dos meus pais uma vez por semana. Porque eu casei, eu não posso ter o meu momento, nem a minha esposa. A gente tem que, cada um, tolher, acabar com a liberdade um do outro. Isso não é casamento, isso é aprisionamento, isso é prisão, isso é gaiola. Eu não me casei, certo, para entrar numa gaiola, nem minha esposa se casou para entrar numa prisão. No casamento é preciso haver respeito ao espaço da individualidade do outro, tá? É respeito ao espaço da individualidade do outro. Pelo contrário, não é casamento, é aprisionamento. É aprisionamento. Como é no seu casamento? Existe esse espaço onde você pode respirar, pô. Gente, escute o que eu vou dizer aqui, ó. Tudo que é demais sufoca, tudo que é demais é doentio, tá? Suponhamos, até overdose de carinho e atenção mata também. Já pensou num casamento onde o marido fica assim, vem cá, meu amor, vem cá, meu amor, ou então a mulher, vem cá, meu amor, vem cá, meu amor, de manhã à tarde e à noite, vem cá, vem cá, vem cá. Vai chegar uma hora que ela ou ele vai dizer, pô, pelo amor de Deus, me dá um tempo, deixa eu respirar, pô, pelo amor de Deus, me dá um tempo. Eu fico muito preocupado quando eu encontro um casal que os dois dizem assim, olha, a gente não faz nada sozinho, tudo a gente vai no mercado junto, da farmácia junto, da padaria junto, a gente viaja junto, a gente pega o trânsito para ir para o trabalho junto, trabalha junto, a gente vai no banheiro junto. Pelo amor de Deus, irmão, pelo amor de Deus, tem hora que a gente precisa ter o nosso tempo para respirar, não é? A gente precisa sentir saudade um do outro. Hoje eu viajo bem menos. Hoje eu viajo bem menos, né? Mas antes da pandemia eu viajava praticamente toda semana. Toda semana. Eu fazia uma viagem sozinho e 2 com a minha esposa, 2 sem ela e 1 com ela. Sabe por quê? A gente precisa sentir saudade um do outro. A minha esposa precisa sentir saudade de mim, eu preciso sentir saudade dela, entendeu? Porque se não há esse espaço, entendeu? Se não há esse espaço, não dá nem para sentir saudade. Por exemplo, a mulher quer se arrumar sozinha para se apresentar para o marido, mas ele não deixa. Ele acompanha ela se arrumando, aí não tem graça. Então, é preciso haver o respeito ao espaço da individualidade um do outro, certo? É preciso haver respeito de um para com a família do outro, tá? Esse respeito, gente, não pode faltar. Respeito de um para com a família do outro, tá? Eu preciso respeitar a família da minha esposa e a minha esposa precisa respeitar a minha família. Quando acaba esse respeito, tá? Respeito aos pais, respeito aos irmãos, quando acaba esse respeito, gente, o que se tem é um entristecimento profundo do marido e o entristecimento da esposa. Esse casamento não vinga, esse casamento não floresce, esse casamento não vai para frente. É preciso respeitar. É preciso respeitar o momento do cônjuge, sabe? É preciso respeitar o momento do cônjuge, tá? Por exemplo, agora nesse final de ano, nesse período das festas, no dia 23, se não me falha a memória, eu percebi que a minha esposa, ela estava assim, um pouco entristecida. Por quê? Porque faz um ano que ela perdeu a sua mãe partiu para a eternidade, e a impressão que eu tive é que esse final de ano, vésperas
das festas de Natal, ela sentiu muita saudade da mãe dela, e aí eu percebi ela um pouquinho entristecida, eu procurei compreendê-la, apoiá-la, estar perto, perguntando, querendo saber mais sobre ela e tal, falando um pouquinho da mãe também, para a gente matar essa saudade. Visitamos o irmão dela, onde estavam reunidos, ou seja, nós precisamos respeitar o momento do cônjuge, respeitar o momento do... Qual é o momento que seu marido está passando? Qual é o momento que a sua esposa está passando? Qual é o momento? Qual é o momento? Gente, respeitar o momento, sabe? E como isso é importante, como isso é importante. Respeitar o momento do outro, o momento do outro. Sexto sinal que revela que o seu casamento está em perigo. Sexto sinal, presta atenção. Quando as queixas, quando as queixas, não é? Quando as queixas sobre a vida privada, começam a se tornar públicas. Quando as queixas da vida privada começam a se tornar públicas. Quando as queixas da vida privada começam a se tornar públicas. Ou seja, quando de repente os conflitos, as discussões, tá? O que está havendo na casa começa a sair para fora. Começa na igreja, as pessoas ficam sabendo. Na vizinhança, as pessoas ficam sabendo. Lá na casa da família de origem, as pessoas estão sabendo. Este é um sinal muito sério de que o seu casamento está correndo perigo. E por último agora, olha só, sétimo. Quem é que está marcando aí? Você está escrevendo tudo? Então aqui, o sexto, quando as queixas sobre a vida privada começam a se tornar públicas, tá bom? Se você está marcando. Sétimo, quando pequenos motivos passam a gerar grandes conflitos. Quando pequenos motivos passam a gerar grandes conflitos. Quando pequenos motivos passam a gerar grandes conflitos. Gente, você já viu isso? Você já parou para pensar? Quem aqui teve aí Quem teve uma briga feia, Quem teve uma briga feia, uma discussão feia, um conflito sério nesses últimos 15 dias? Quem aí? Coloca para mim aí. Quem teve uma briga feia? Quem teve aí uma discussão bem séria? Quem teve aí um conflito bem complicado aí nesses últimos 15 dias? Eu estou falando entre casal, tá? Eu estou falando entre casal. Vamos lá. Quem teve aí uma briga? Quem teve uma discussão séria e tal? Agora, deixa eu fazer uma outra pergunta. Como começou isso? Como e por que começou isso? Você já parou para prestar atenção que a maioria das grandes brigas começa por causa de coisas pequenas? Você já parou? Presta atenção. A maioria das grandes confusões começam por causa das coisas pequenas. Das coisas pequenas. A maioria. A maioria. Por que vocês começaram a brigar? Por quê? Por que vocês começaram a brigar? Por quê? Veja. Você trouxe para mim o que eu te pedi? O marido disse: esqueci. Tô falando! Aí, uma confusão enorme, porque o marido esqueceu de trazer o que a esposa pediu. Ou então é o marido. Você pegou a calça lá na costureira que eu te pedi? Esqueci. Tô falando! Você só não esquece a cabeça porque está grudando o pescoço. Você é uma lerda mesmo, uma boa. Vocês percebem? Vocês percebem como se briga por causa de coisas pequenas, gente? Eu me lembro que eu estava nos Estados Unidos
Naquela época em que eu estava lá em Boston, não tinha GPS como hoje, né? E aí, a minha esposa que olhava no mapinha, minha esposa ia olhando no mapinha assim, e nós fomos de Boston para Nova York, fomos pelo mapa e tal, e conseguimos chegar na igreja lá em Nova York. Tá. Preguei, dormimos lá, agora vamos voltar para Boston. E a minha esposa olhando no mapinha. Quando nós estávamos voltando para Boston, tá? Quando a gente estava voltando para Boston, eu percebi que a paisagem estava um pouco diferente. Aí eu disse assim para minha esposa, Rose, está estranho, a paisagem está meio diferente. Ela falou, não, é que voltando é diferente mesmo. Eu falei, nunca vi isso, pô. Será que as árvores saem do lugar, os prédios saem do lugar? Não, voltando é diferente mesmo. Então tá legal, vamos embora. Só que de repente, eu olho assim e vejo a Estátua da Liberdade. Falei, Rose, olha a Estátua da Liberdade, nós não estamos indo para Boston, nós estamos indo para Filadélfia. Se eu conheço alguns maridos, diria assim, você não presta nem para ler um mapa, tá cega, pô. Olha, não é que nós estamos indo para Filadélfia, e nós temos que ir para Boston, pô, você não enxerga. Olha direito isso aí, pô, tá isso daqui que eu vou olhar, tal. Aí acaba a viagem, entristece. Sabe o que eu fiz? A gente ressignificou aquilo. Quando eu percebi que nós estávamos indo para Filadélfia e logo assim estava a Estátua da Liberdade, eu disse, Rose, já que nós estamos aqui mesmo na Estátua da Liberdade, vamos descer lá e vamos tirar uma foto lá pertinho da Estátua da Liberdade. A gente transformou aquele erro numa oportunidade de conhecer melhor a Estátua da Liberdade. Aí entramos, naquela época podia entrar, entramos, fomos lá em cima, e aí agora vamos para Boston, agora vamos pegar o caminho certo, e aí nós ressignificamos o que era para ser um problema, nós transformamos numa oportunidade de tirar fotos maravilhosas que temos até hoje. Você precisa ser mais inteligente emocionalmente, irmã. Você precisa ser mais inteligente emocionalmente, irmão. Ou seja, quando pequenos motivos passam a gerar grandes conflitos, esse casamento está em perigo. Este casamento está em perigo. Um beijo no seu coração e até o nosso próximo encontro.